Então, nosso tema de hoje é maturidade, como Deus a desenvolve em nós. Então, eu convidei você para ler o livro de Tiago, e hoje, essa semana, convidei você a ler Tiago capítulo 1. Então, presta atenção, irmão, todo mundo gosta da ideia de crescimento, todo mundo gosta da ideia de crescer. Você fala na vida profissional, todo mundo gosta dessa ideia de crescer na vida profissional. Eu quero estar numa empresa onde eu tenha possibilidade de crescer. Eu quero entrar num lugar, eu quero entrar numa empresa, numa indústria, numa fábrica, ou seja lá onde for, aonde eu possa crescer. Então todo mundo gosta da ideia de crescer. Se eu perguntar aqui, todo mundo gosta da ideia de crescer financeiramente. Se eu perguntar aqui quem quer ficar melhor, numa condição financeira e material melhor, todo mundo aqui vai querer levantar a mão. Acredito que todos vão levantar a mão. Porque a ideia de crescimento é boa. Crescer profissionalmente é bom. Crescer financeiramente é bom. Né? Você diz, poxa, pastor, se eu tiver um salário melhor, se eu tiver mais dinheiro, eu tenho mais condições disso. Então, todo mundo gosta da ideia de crescimento. Agora, quase ninguém gosta da ideia do processo do crescimento, de como o crescimento se dá. Quase ninguém gosta do processo. Se você disser, se você chegar para alguém, conversar com alguém e disser, para você chegar nesse nível vai levar 5 anos, a pessoa vai dizer o seguinte, mas 5 anos? É muito tempo. Eu sempre falo, quando eu converso com as pessoas que estão em busca dos seus sonhos, eu sempre digo a elas o seguinte, 5 anos vai passar. Você correndo atrás do teu sonho ou não, 5 anos vai passar. Então corra atrás do teu sonho, que é melhor. Você chegar daqui a 5 anos e não ficar arrependido, olhar para trás e dizer, puxa, se eu tivesse começado 5 anos atrás, eu tinha terminado. Quando a gente vai começar o curso de casais, aqui eu sempre falo sobre isso. Deixa eu te falar, 13 semanas vai passar na tua vida. Essa semana o curso de casados já entra na 9ª semana. 9ª semana. Então quem começou, olhou para trás e falou, são 13 semanas, mas agora quem permaneceu já está olhando e dizendo, só faltam 4, já foram 9. Porque 13 semanas passou para quem não quis fazer o curso, assim como passou para quem quis. O tempo vai passar. Então todo mundo gosta da ideia do crescimento, todo mundo gosta da ideia de melhorar de vida, todo mundo gosta da ideia, se você disser assim, não, eu tenho certeza que você está aqui, eu tenho certeza que você olha para esse tema e diz, pastor, eu quero crescer espiritualmente, eu quero crescer, eu quero me desenvolver espiritualmente. E não é porque eu já cheguei nesse nível que eu acho que esse é o meu platô, que esse é o nível máximo. Eu não tenho mais o que crescer. Deixa eu te dizer, na vida espiritual, na vida cristã, no reino espiritual, sempre tem lugar para crescimento. Você vai sempre crescer, porque nós nunca vamos chegar neste mundo a uma estatura perfeita, ao nível máximo da nossa vida cristã, ao nível máximo da nossa vida espiritual. Nós nunca vamos chegar, então nós temos que buscar sempre, cada dia, o amadurecimento e o nosso crescimento. Agora, deixa eu te dizer mais uma vez, todo mundo quer o crescimento, mas quase ninguém quer o processo. Quase ninguém gosta da ideia do processo. Eu vou usar o Fábio aqui, ele é concurseiro, né? Já é concursado, mas está em busca de coisas melhores. Ele ainda não chegou onde ele quer. Mas presta atenção, ele tem uma prova semana que vem, né? Dia 26 ele tem uma prova. Agora, a ideia desse concurso que ele vai fazer é crescer na sua vida profissional. Agora, pergunta para ele qual é o processo que ele está usando, qual é o processo que ele está passando para chegar no dia dessa prova do concurso, que ele já vai para a 2ª fase. Qual é o processo? Será que todos estão dispostos a pagar esse preço? Quantas horas você estuda por dia além de trabalhar, Fábio? 4 horas por dia além de trabalhar, a tua carga horária de 8 horas. Ele trabalha 8 horas e ainda estuda 4. Então, veja só. Todo mundo gosta da ideia de crescimento, mas quase ninguém gosta da ideia do processo. Quando nós falamos da vida espiritual e do crescimento espiritual, da maturidade espiritual, deixa eu te dizer, assim como
o concurso não vai cair no colo do Fábio de graça, do nada. Não, você não estudou, tudo bem, mas você vai, tá, vamos te aprovar. Você nem veio fazer a prova, mas nós vamos te dar aqui a vaga. Não existe isso. Então, quando nós falamos de maturidade, às vezes parece que nós queremos que essa maturidade aconteça de forma instantânea, mágica. A gente quer ficar esperando essa maturidade chover, cair sobre nossa cabeça, a gente dormir domingo, acordar segunda-feira, maduro na fé. E não, nós precisamos entender que não. Nós queremos uma maturidade instantânea, nós queremos uma maturidade, precisamos entender que existe um processo para que essa maturidade se desenvolva em nós. Por isso o tema da nossa mensagem é como Deus a desenvolve em nós. Como Deus desenvolve a maturidade em nós. E o Tiago capítulo 1, o versículo 2, que é o que nós vamos ler, vai tratar exatamente sobre isso. Tiago vai nos dizer que Deus não forma cristãos maduros no conforto da sua sala, no conforto da sua cama, no conforto da sua vida. Deus não forma cristãos no conforto. Capítulo 1 de Tiago, versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Você poderia dizer assim, não, Tiago está de brincadeira. Tiago está de brincadeira comigo, né? Como é que o homem escreve um negócio desse? Como é que ele escreve? Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Quem que tem motivo de alegria? Quem que consegue se alegrar no fato de passar por várias provações? Pastor, eu estou evitando problema. Continue evitando. Aqui não está dizendo para você criar problema. Não está dizendo para você ir buscar problema. Não está dizendo para você, pastor, fui lá, me meti numa briga lá, criei uma aprovação, mas estou feliz. Não é disso que Tiago está dizendo. Mas por que ele fala isso? Ele continua, versículo 3, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança. E olha o que ele vai dizer, e o resultado. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Na nova versão transformadora, ele vai dizer para que vocês sejam maduros. Ser perfeitos não tem a ver com não errar. Ser perfeito não está relacionada à vida de pecado ou de qualquer outra coisa. Quando ele fala ser perfeito, ele está falando de ser maduro, de alcançar a maturidade ou de buscar a maturidade. Então presta atenção, a maturidade vem da perseverança. Vem da perseverança. E a perseverança vem do nosso comportamento em meio às nossas provações. Por isso ele disse, toda provação, todo momento difícil da tua vida, toda circunstância que se levanta contra você, se você entender que nela você pode crescer, você vai ter sucesso. Ele diz, aí sim tem um motivo de grande alegria. Aí sim vocês têm um motivo de grande alegria. Agora, se eu não entendo que aquela dificuldade, aquele problema, pode me ajudar a ser mais perseverante, pode desenvolver em mim um caráter cristão maduro, eu não vou entender aquele momento da minha vida como um momento de alegria. Alegria não é pela perda, gente. Não é alegria pelo que a provação ou o problema provocou em você. Não é dizer, ai, glória a Deus, estou com Covid. Ai, glória a Deus, estou com um problema enorme lá em casa. Não é isso.
é você entender que isso que você está passando, quando ele diz, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, é você entender, é quando você olha para as circunstâncias da tua vida, a situação da tua vida, e você entende que se você for perseverante em meio àquela circunstância, perseverante em meio àquela dor, em meio àquela luta, essa perseverança vai promover em você a maturidade, ou seja, vai desenvolver em você um caráter mais parecido com o de Cristo. Porque eu não sei se você lembra, é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Que o caráter de Cristo seja desenvolvido em nós. Que o caráter de Jesus seja desenvolvido em nós. Agora, o caráter de Cristo não pode ser desenvolvido, nós não vamos amadurecer no conforto da nossa casa, numa vida confortável, numa vida acomodada, sem problema. Eu digo aqui, irmão, você não precisa pedir luta, elas já vêm. Você não precisa pedir problema, eles já acontecem. Você não precisa clamar, ai Deus, não. Eles estão aí, de todas as formas. O que eu preciso entender, o que Tiago está dizendo, o que Tiago está me chamando a atenção, é que toda a circunstância, todo problema, toda dificuldade, toda provação, toda luta, pode, se eu olhar para essa situação com um olhar maduro, com o olhar de um cristão que está amadurecendo, essa circunstância, essa situação pode me ajudar a crescer ainda mais em fé. É quando você olha e diz assim, eu já passei por outras situações e eu vi a mão de Cristo, eu vi a presença de Jesus, eu vi Deus, eu vi a presença de Deus, então essa também eu tenho absoluta certeza que não estarei sozinho, Ele estará comigo. Agora, quando nós temos pessoas, cristãos imaturos, que não sabem lidar com as dificuldades, com os problemas quando eles aparecem, eles nunca conseguem superar aquela situação, e não é o problema, eles nunca conseguem ver o agir de Deus e o tratar de Deus dentro deles. Deixa eu te dizer, maturidade não nasce nos momentos fáceis. O que Tiago está dizendo é que maturidade em nós é desenvolvida. Então, a primeira coisa que nós entendemos, quando nós olhamos para o tema maturidade, como Deus desenvolve a maturidade em nós. A primeira coisa, Deus desenvolve a maturidade através das provações. É o texto que nós acabamos de ler, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Tiago está falando sobre pressão. Tiago está falando sobre circunstância difícil. Tiago está falando sobre momento difícil. E Tiago está dizendo, olha, a prova, a pressão, a dificuldade revela o que existe dentro de você. É isso que Tiago está dizendo. Entenda, o que Tiago está dizendo é a prova, a provação, a dificuldade, o problema, ele só revela o que existe dentro de você. É isso que Tiago está dizendo. Sabe, irmãos, tem coisas que nós só vamos aprender mesmo na pressão. Tem coisas que nós só vamos aprender mesmo na dificuldade. Ontem fui pregar no aniversário de uma igreja e eles cantaram uma canção que foi muito cantada aí nos tempos de pandemia e pós-pandemia. E essa canção diz o seguinte, a perseguição não parou a igreja. Você conhece essa canção? Os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja, o inferno não parou a igreja. E por quê? Por quê? Porque nada parou a igreja até hoje. Porque a igreja aprendeu a ser perseverante em meio à luta. A igreja no sentido geral, a igreja no contexto geral. Os pais da igreja, os apóstolos, os primeiros seguidores de Cristo, os caras chegaram e colocavam, se você não negar, não vão te serrar no meio. Pode serrar, meu irmão, pode serrar.
Mas você não está com medo, nós vamos te crucificar de cabeça para baixo. Pode crucificar de cabeça para baixo. Nós vamos te jogar para os leões e os leões vão te devorar vivo. Pode jogar, meu irmão. Pode jogar. Nós vamos te queimar vivo para que o teu corpo sirva como tocha, como luzeiro nas ruas. Pode queimar, meu irmão. Pode queimar. Você consegue entender isso? Veja, onde a igreja chegou? A igreja chegou exatamente porque foi perseverante. Porque entendeu o que Cristo esperava dela. Nós não precisamos olhar para os apóstolos e dizer, coitadinho deles, morreram. Porque esses homens morreram entregando as suas vidas naquilo que eles acreditavam. Entregaram as suas vidas, morreram acreditando naquilo que eles pregavam. Ou seja, a pressão, ou seja, ser pressionado, ser perseguido, ser condenado, ser julgado, ser jogado aos leões, não os fez retroceder. Isso chama-se maturidade. Eles sabiam que naquilo eles estavam glorificando o nome de Cristo. Eles sabiam que naquilo eles estavam seguindo o exemplo de Jesus. Se o próprio Jesus não negou a sua vida, se o próprio Jesus não correu do julgamento, não correu da sentença de morte, quem sou eu para correr? Quem sou eu para fugir? É isso que nós precisamos entender quando nós olhamos o Tiago, quando nós lemos o Tiago. Nós estamos vendo o Tiago dizer, ei, Deus desenvolve a maturidade nas provações. A gente quer o conforto, a gente quer a vida boa, a gente quer que, Deus faz isso para mim, Deus faça. A gente quer estalar o dedo e sair o gênio da lâmpada, esfregar a lâmpada e sair o gênio e dizer, você tem direito a 3 pedidos. A gente quer o conforto, como cristãos muitas das vezes. Não, pastor, é muita coisa. A igreja está pedindo demais de mim. Pastor, o senhor está exigindo demais de mim. Ou você, seja lá como você quiser, ou Nilson, ou João, ou Pedro. Mas não, agora a igreja está querendo demais. Agora é isso, agora é isso. Presta atenção. Eu quero uma igreja onde diga que vai dar tudo certo para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Tiago vai dizer, ei, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Ele não está dizendo, olha gente, queiram, desejem isso. Não tem objetivo, não tem propósito. Ele está dizendo, tem um propósito, tem um objetivo. Se vocês lembrarem que a provação da fé pode produzir em você casca grossa, perseverança. Pode produzir em vocês um caráter mais parecido com o de Cristo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, Deus desenvolve a maturidade através das provações. A provação não é uma ferramenta de ataque. A provação não é uma ferramenta de ataque, é uma ferramenta de amadurecimento. Deus está dizendo, ei, eu quero que você entenda que eu estou com você nesse momento difícil. Você não precisa se apavorar, você não precisa jogar a toalha, você não precisa desistir de tudo, você não precisa correr, você precisa e você pode permanecer, porque eu estou com você. Deus desenvolve a maturidade corrigindo a nossa instabilidade. Olha o que o texto vai dizer no versículo 5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, e sem reprovações ela lhe será concedida. Presta atenção, sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é a aplicação do conhecimento. Então, olha como ele está ligando, olha como ele liga uma coisa a outra. Lembra que ele está falando sobre provações? Ele está dizendo, olha, tenho motivo de grande alegria o passar por várias provações, porque sabendo que a provação da vossa fé produz em você perseverança. Produz em você perseverança.
Ora, a perseverança, ela precisa ter uma ação completa. Ou seja, a perseverança vai levar vocês à maturidade. Então entenda, se você não perseverar, não existirá maturidade. Você não consegue chegar à maturidade se você é daquele que desiste. Se você é daquele que para. E aí ele vai dizer, olha, se você tem falta de sabedoria, não é conhecimento da Bíblia, não é conhecimento da letra. Ele está dizendo, a sabedoria aqui é a aplicação daquilo que você sabe. Ele está dizendo, olha, se você não consegue, se você necessita aplicar, saber aplicar a perseverança na tua vida, ele está dizendo, ora, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, se você não sabe como lidar com as provações, ele diz, peça a Deus para lhe ensinar como viver isso na prática. E ele diz a todos, Deus dá com generosidade e sem reprovações, a sabedoria lhe será concedida. Deus, eu não sei como lidar com isso. Eu não sei, eu já li na Bíblia, mas eu não sei como colocar isso em prática. Então, você não sabe como lidar com isso? Ele está dizendo, peça a Deus a direção, o direcionamento de como você lidar com isso. E aí o texto vai continuar dizendo o seguinte, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas, ou seja, essa pessoa instável, pessoas de ânimo dobre, como tem algumas versões, essas pessoas que ora estão lá em cima, igual as ondas do mar, ora estão lá em cima, ora estão lá embaixo. Pessoas que não conseguem ser perseverantes. Pessoas que você olha e está tudo bem, amanhã está tudo mal, depois de amanhã está mais ou menos, estou levando, vai dando certo. Pastor, estamos torcendo. Pastor, estamos torcendo para dar certo. Ele está dizendo, não pense que uma pessoa dessas alcançará do Senhor alguma coisa. Não pense que uma pessoa como dessas alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Olha só, Deus desenvolve a maturidade corrigindo a nossa instabilidade. Deus está dizendo, para. Ele está dizendo de pessoas instáveis. Pessoas que ora estão lá em cima, ora estão lá embaixo, ora são levadas para um lado, ora são levadas para o outro. Um dia está glória a Deus, outro dia está misericórdia. Um dia está aleluia, outro dia está Deus me livre. Ele está dizendo, não pense que uma pessoa dessas alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, não pense que essa pessoa vai conseguir ter o seu caráter desenvolvido. Por quê? Porque ele não consegue ser estável. Ele diz que ama Jesus, ele diz que é grato a Deus, ele diz que a vida dele é para o louvor e para a glória de Jesus, mas quando a tribulação chega, quando a provação chega, ele esquece de Jesus, ele abandona os princípios de Deus, ele vira a cara para Deus, ele vira a cara para os irmãos, para a igreja, ele começa a duvidar, ele é inconstante, ele está bem enquanto tudo está bem, mas quando a coisa fica ruim, aí ele fica mal, aí ele já põe em xeque, em dúvida, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, ele já acha que Deus não é capaz de perdoá-lo, ele já acha que Deus não é capaz de, enfim, Tiago está dizendo, Deus desenvolve a nossa maturidade, corrigindo a nossa instabilidade. Tiago está dizendo, não pode, o homem não pode ter a mente dividida, o homem não pode ser oscilante em tudo que faz. Preste atenção, o imaturo vive pelo momento, o imaturo vive pela emoção do momento. Já falei, quando tudo está bem para ele está dando glória a Deus, aleluia, ele está tudo certo. O maduro aprende pela constância. O maduro aprende pela perseverança. Está tudo mal. A provação está em cima. A circunstância está sufocando. O problema está instalado. Mas a boca dele não cessou de dar o louvor a Deus.
Os seus lábios não cessaram de dar o louvor a Deus. O seu coração não deixou de ser grato a Jesus. Você consegue entender isso, meu irmão? Maturidade é quando a fé deixa de depender das circunstâncias. Eu não dependo, eu não vivo pelo que eu vejo. Paulo diz, eu vivo pelo que eu creio. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu creio. Para Paulo não importava. Quando você olha para a palavra de Deus, é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo, não importa a circunstância. Se você, um traço da tua maturidade é a estabilidade. Agora, a estabilidade, ela é desenvolvida por Deus. É Deus que desenvolve a nossa maturidade. E Ele desenvolve a nossa maturidade corrigindo a nossa instabilidade. Ele diz, ei, para com isso. Você precisa ser fiel. Você precisa permanecer e perseverar. Você precisa ser constante naquilo que você diz, na tua declaração de fé, no teu amor por mim, na tua fidelidade. As pessoas oscilam demais. Os crentes oscilam demais e a maturidade, Deus vem desenvolver a maturidade para corrigir isso em nós, não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a situação. O meu caráter está maduro, desenvolvido em Deus, eu continuo crendo, eu continuo com fé, eu continuo confiante, eu continuo fiel, eu continuo crendo, eu continuo perseverante. É isso que o Tiago vem corrigindo na sua carta sobre o amadurecimento. Olha o que diz o texto, olha o que diz o versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, primeiro, Deus desenvolve a maturidade através das provações. A aprovação não é um problema. O problema é como lidamos com a aprovação. Se eu entender que em cada aprovação, em cada circunstância, o meu caráter pode amadurecer, eu posso sair daquela situação uma pessoa melhor. Eu posso sair daquela situação uma pessoa melhor. Então eu entendo que é Deus desenvolvendo a maturidade na minha vida. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Existem N situações que nós poderíamos citar aqui. N situações. Quando a porta se fecha, a porta do emprego se fecha. Como você olha para essa circunstância? Você olha como um cristão maduro ou como um cristão imaturo? Como você olha para essa circunstância? O texto de Tiago vai nos mostrar que Deus desenvolve a maturidade através das provações, é a oportunidade de eu confiar em Deus, na provisão de Deus. Ou eu posso confiar nele, declarar a minha fé e continuar com a minha fé firme, ou é a hora de eu titubear e dizer, e aí, onde está Deus? E aí, onde estão as promessas de Deus? Deus desenvolve a nossa maturidade segundo, Deus desenvolve a nossa maturidade corrigindo a nossa instabilidade. Deus está dizendo, ei, até quando? Você vai viver dirigido pela circunstância. Terceiro, Deus desenvolve a maturidade quando a palavra sai do ouvido e entra na vida. Ele vai dizer, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então preste atenção. Maturidade não é ouvir sermões. Você pode ter a tua playlist cheia de sermões. Você pode ter a tua playlist, o teu YouTube, você clica em YouTube lá, só dá pregação. Mas maturidade não é ouvir sermões, é ser transformado por eles. É o quanto você é transformado pelo que você ouve. É o quanto você pratica o que você ouve. É o quanto você pratica o que você ouve. Então Deus desenvolve maturidade quando a palavra sai do ouvido e entra na vida. Quando que a palavra entra na vida? Quando eu pratico aquilo que eu ouvi.
quando eu pratico aquilo que eu li. Então, mais uma vez, maturidade não é ouvir sermões. Imagina quantos sermões você já ouviu. Quantas pregações você já ouviu? Nesses anos de crente que você tem. Não dá para saber. Não dá para saber. Agora pense se cada um deles tivesse se tornado uma prática. Quantas vezes você já ouviu dizer que Jesus nos comissionou para ir pregar o seu evangelho a toda criatura? E se todos nós já tivéssemos colocado isso em prática, quantas igrejas mais teriam que ter sido abertas nessa cidade? Quem sabe você já estivesse até pastoreando uma igreja, dissesse, pastor, olha o tanto de pessoas, não cabe mais. Eu ia dizer, vai, abre uma igreja. Pensa comigo. Mágoas que você carrega no seu coração. Quantas vezes você já ouviu falar sobre perdão? Ouvir sermões não muda ninguém. Ouvir pregações, maturidade não é ouvir, é praticar. É praticar. Você consegue entender isso? Quantas vezes, quantos sermões? Quantas pregações você já ouviu sobre a importância de amarmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros? De quantas pessoas você tem cuidado? Quantos irmãos mais novos você tem cuidado? Quantas pessoas você tem ajudado no crescimento e amadurecimento espiritual? Pare e pense. É só reflexivo. É só reflexivo. Pare e pense. E quantos sermões você já ouviu sobre isso? Quantas pregações você já ouviu sobre isso? Quantas vezes você já ouviu falar que você precisa crescer, que você precisa amadurecer na fé? Agora pare e pense. O quanto você cresceu? O quanto você amadureceu? Quantas vezes nós já ouvimos que a bênção de Deus, o que eu acabei de falar aqui depois da leitura devocional, não acaba em nós. Precisa passar por nós até chegar nos outros. Agora pare e pense. Quantas vezes você derrama sobre os outros aquilo que você recebe de Deus? Entenda mais uma vez, maturidade não é ouvir, é ser transformado. Tanto que Tiago vai dizer, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Olha o que ele está dizendo, gente, isso aqui é muito sério. Ele não está dizendo que ouvir sermões é ruim. Ele está dizendo que ouvir e não praticar é ruim. E aí ele continua no versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Faça um exercício agora. Quem se olhou no espelho antes de sair de casa, levanta a mão. Tá, agora baixa. Só o Lécio não pode responder, tá? Só o Lécio. Quantos de vocês lembram como estava o cabelo de vocês antes de sair de casa? Só o Lécio não pode responder, tá? Porque o Lécio sabe. Mas pare um pouco, pense. Quantos lembram qual foi a imagem que você viu no espelho? Sinceramente, você tem uma imagem clara de como você estava? Você pode dizer assim, eu estou de marrom, estou de preto, estou de azul, não é isso. Você consegue lembrar da imagem correta? Não. Não tem como. Você sabe que você viu você. Você sabe. Mas aquela imagem clara é o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo, olha, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Você pode você pode saber como você é,
mas ter aquela imagem clara do que você viu antes. Eu sei que eu me olhei no espelho. Eu lembro que eu me olhei no espelho, mas a imagem clara de como estava, embora eu saiba como é o meu rosto, nós estamos falando especificamente desse momento. É o que é o que como é que a gente chama? Como é que ele está fazendo? É isso aí. Esse negócio aí. É isso que Tiago está fazendo. E ele continua no versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece. Ele está comparando o olhar-se no espelho com o simplesmente ouvir. De tudo que você vai ouvir aqui, você sabe quanto você vai lembrar do que você está ouvindo? Uma porcentagem mínima. Eu nem fiz levantamento de estudo, mas uma porcentagem mínima do que você ouve, você guarda. Mas quando você olha, a porcentagem é maior. Quando você anota, a porcentagem de guardar o que você está ouvindo é maior ainda. E quando você vai praticar aquilo que você ouviu, aí, meu irmão, é show de bola. Aí você fez o gol de pênalti aos 45 do segundo tempo. Porque ouvir, irmão, você está passivo aí. Muitos estão assim, de braço cruzado, uns já estão assim, meio jogado para o lado, dizendo que hora que vai terminar, quero ir embora, amanhã é segunda. Tem gente que nem queria estar aqui. É assim que funciona. A tua mente está, tem barulho, tem ruídos, para uns está interessante, para outros não. Uns estão cansados. Então a mente vai ficando assim, ela começa assim, aí ela vai, teu cérebro vai, a tua possibilidade de retenção, o tempo vai passando, a tua capacidade de reter o que você está ouvindo vai diminuindo cada vez mais. Agora, quando você começa a escrever, tua mente está mais ativa. Opa, Deus desenvolve maturidade quando a palavra sai do ouvido e entra na vida. Opa, Tiago 2, 1, 22. Tua mente está mais ativa. Quando você pratica, quando você chega em casa e diz, não, o texto diz, a palavra de Deus que eu tenho que ser praticante. Quando eu pratico o que eu ouço, a possibilidade do amadurecimento é real. A minha vontade é fazer isso. A minha vontade é fazer isso. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer isso. Então eu vou optar fazer o que a palavra de Deus diz. Você está amadurecendo. Você está crescendo na fé. Você está crescendo espiritualmente. Eu quero encerrar dizendo que Tiago vai nos mostrar que a maturidade não acontece de uma única vez. Mais uma vez. Ela não acontece de uma vez. Maturidade é construída. É construída. É construída. Ela vai, cada dia você vai colocando um bloco. Cada dia você vai colocando um tijolo. Porque o objetivo de Deus não é apenas nos tirar dos problemas, é nos transformar através deles. Eu quero que você entenda isso. O objetivo de Deus não é nos tirar dos problemas, é nos transformar através deles. Não há maturidade no conforto. A maturidade se dá no confronto. Então entenda isso. Deus desenvolve a maturidade através das provações. Provação não é para acabar com você, matar você, destruir você, coitado de você. A maturidade, as provações é a oportunidade de Deus desenvolver mais, te fazer crescer mais. Deus desenvolve a maturidade corrigindo a nossa instabilidade.
Deus olha e diz, ei, está na hora de crescer, né? A provação não é para nos deixar nessa gangorra espiritual. É para nos ensinar, nos ajudar a criarmos essa estabilidade. Eu não vivo pela circunstância. Porque se for pela circunstância, talvez eu esteja mais embaixo do que em cima. Tem gente, Martinha, que passa de segunda a sábado lá embaixo. Aí ele vem domingo, Sandra, na igreja. Aí ele dá uma guinada. No domingo, ele dá uma levantada. Mas segunda-feira ele chega no trabalho, imagina o que acontece? O que tem lá? Lá tem trabalho, em casa, às vezes, na rua, em todo lugar. Tem situações, circunstâncias, para de novo fazer o carrinho, ó. E tem gente que fica, ai meu Deus, ai Senhor. Tem gente que procura igreja. Deixa eu procurar uma igreja que tenha culto terça-feira para eu ouvir uma palavra. Porque ele não consegue amadurecer na prova. Ele não consegue amadurecer na prova. Ainda que o teu carrinho desça, ainda que durante a semana, ó, as estações da tua vida te levem lá para baixo, entenda, você não precisa ficar lá. Você não precisa permitir, nem sequer permitir. Sabe aquela história de hoje nada tira minha paz? Isso poderia ser um versículo bíblico, porque ele tem apoio em João 14. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Encontra apoio bíblico. Então sim, tinha que ser nada tira minha paz. E ainda que a circunstância pareça estar criando instabilidade na minha vida, eu acredito que até essa instabilidade está sendo usada por Deus para promover a maturidade na minha vida. É para eu entender que eu não preciso ser dirigido pela circunstância. A circunstância à minha volta está ruim, está difícil, o problema está instalado, mas eu continuo declarando que Ele é poderoso, que Ele é o Deus que pode todas as coisas, que Ele é o meu Senhor e que nenhuma circunstância é maior do que Ele. Fique de pé no seu lugar, fique de pé em nome de Jesus.